Eu sou o Rodox, pesquisador espiritual independente e propagador do hipercontato. Busco evidências do sobrenatural para encontrar respostas sobre a vida após a morte. Bem-vindos ao mundo Rodox. Muito bem, eu sou o Rodox, investigador espiritual independente. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a este vídeo. Boate Kiss voltou a ser um assunto, a tomar o protagonismo do noticiário, após a divulgação de um documentário da Netflix e também de uma sobrevivente que andou falando sobre uma experiência que ela teve com uma mulher de vermelho, e aí outros sobreviventes também falaram sobre esta mulher vestida de vermelho. Ao meu lado está o Evandro Melo, sensitivo, de minha confiança, com várias previsões já confirmadas pelas pessoas em que ele fez as previsões, inclusive em lives aqui neste canal, no canal do Rodox. Então é uma pessoa de extrema confiança, vai nos trazer informações que você ainda não viu aqui no YouTube, então eu preciso que você fique comigo nesse vídeo, que não vai demorar tanto assim, tá bom? Nós temos uma imagem, uma foto dessa mulher de vermelho que foi capturada lá no dia do ocorrido na Boate Kiss, tá bom? Evandro, seja bem-vindo, meu irmão. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Quem estiver assistindo qualquer. É uma satisfação muito grande estar com você novamente aí. Agradeço a oportunidade, né, de poder participar, e estamos à disposição para o que você precisar e no que eu puder ajudar e falar. Muito bem. Pelo que nós já conversamos aqui fora da gravação, esta mulher de vermelho, a gente vai falar sobre o que é ela, se é um anjo, se é um demônio, mas, ao que tudo indica, ela está ligada diretamente a muitos desencarnes no dia do ocorrido, né? Que foi um incidente que deixou 242 mortos e mais de 600 feridos, 636 feridos. E aí, com a publicação de um documentário da Netflix que está fazendo o maior sucesso, veio à tona um vídeo de uma sobrevivente, que, se eu não me engano, é a Jéssica Duarte, ela é fisioterapeuta, e ela relata em detalhes que no dia do ocorrido, ela dizia que quando fechava os olhos, ela via essa mulher de vermelho querendo levá-la para um lugar que não era bom. Parece que isso aconteceu, acho que já ela no hospital, né? Não foi isso? Sim, ela chegou a ter a visão dessa mulher, né? No hospital também. No hospital também. E lá no local, em loco também. Também. Então, o que ocorreu... ela fechava os olhos e via essa mulher de vermelho, é assim que se apresentava essa energia ou essa entidade, e queria levá-la para um lugar que ela sabia que não era bom. Então, ela, com medo, mantinha o olhar aberto, o olho aberto. Depois, para a surpresa dela, outros sobreviventes também relataram a mesma situação, Evandro. E aí, o que se fala é que essa mulher, essa entidade, estava lá no dia do ocorrido, e aí nós vamos mostrar uma imagem, que provavelmente é uma foto de uma gravação que conseguiu flagrar essa mulher lá no dia. Ela, dentro da Boate Kiss, ela direcionava as pessoas para uma saída, possível saída, só que era o banheiro. E aí, se eu não me engano, só no banheiro foram encontrados 80 corpos. É isso? 80 e poucos. Exato. Isso. Evandro, quem é essa mulher? É uma mulher mesmo? É um anjo? É um demônio? Ela esteve ligada diretamente a estas mortes no banheiro? O que você tem a dizer? O espaço é teu, fique à vontade para falar o quanto você quiser, e daqui a pouco a gente vai mostrar a foto real dessa situação. Isso. Para falar
desta figura, né? Eu vou chamar de figura porque as pessoas podem ter as mais diversas nomenclaturas para esse tipo de figura que aparece em diversos casos em que há um desencarne coletivo, que eu procuro colocar uma vírgula nesse desencarne coletivo, porque acredito eu que a partir do momento em que haja um desencarne de várias pessoas, estar ali ou não depende também do livre-arbítrio. Então não é uma programação de desencarne, é uma situação de desencarne. E quando falamos nessa figura, há relatos também em que havia uma figura que fazia o antagonismo a essa parte ruim, ou seja, uma outra figura que direcionava essas pessoas para a saída correta e que mantinha essas pessoas acordadas para que elas sobrevivessem. No caso específico dessa menina, quando ela tinha a visão dessa moça, dessa mulher de vermelho, em um dado momento ela fechou os olhos e começou a rezar, porque ela achava que não ia sair dali, né? E nesse ato de rezar, nesse exercício de fé, porque é a fé que nos transforma e nos salva, né? Ela, de alguma forma, conseguiu sair do local. Foi puxada para fora, inclusive o pé dela ficou preso, e por isso ela perdeu a perna, e se salvou com várias sequelas, etc., mas se salvou. E de outra forma, algumas pessoas que seguiam a orientação dessa figura foram para o banheiro, porque a Boate Kiss, olhando ela do palco para a rua, de frente para o palco, o banheiro ficava à esquerda. São 3 ambientes nessa. Imagine-se 3 ambientes, e o palco ficava bem à direita de quem está olhando para a rua. Havia um salão central, e no fundo desse salão central, à esquerda, o banheiro. E o banheiro tinha a iluminação em cima, que mostrava masculino e feminino. E esse direcionamento para aquele local acabou convencendo as pessoas de que não forçar o ferro que havia para sair, né, eles chamam de guarda-corpo, e os momentos em que os seguranças não deixavam as pessoas sair sem pagar a comanda, elas acabaram se direcionando para a esquerda, pensando ser ali uma saída de emergência. Então essa figura estava indicando aquele caminho como saída. E ali essas pessoas pereceram. A maior quantidade das pessoas foi encontrada nesse local. E você sabe se há algum registro de que essa mulher era uma pessoa realmente encarnada e estava ali? Não há registro algum. Apesar Não há de haver registro. várias pessoas vestidas de vermelho. E aí vem a questão. Não é porque era uma mulher de vermelho, não é porque ela estava de vermelho, não é porque era mulher, enfim. Essas figuras, elas se travestem em algo que seja confiável. Elas nos aparecem e se apresentam como algo confiável. E talvez esta figura tenha entendido que estar de vermelho, ser uma mulher, poderia ter uma sintonia maior com aquelas pessoas que estavam em desespero ali para sair do local. E, de forma antagônica, essa outra figura que fazia o contraponto a essa figura do mal, levava as pessoas para que se salvassem. Muitas vezes não deixando, porque há relatos de uma figura assim também, né, impedindo que as pessoas entrassem novamente
na boate para tentar um salvamento após a morte dessas outras pessoas, das pessoas que estavam lá dentro, para que ela não se contaminasse mais, porque eles não entendiam isso, eles entendiam que colocando um pano com água no rosto, eles estariam imunes àquela fumaça tóxica. Então, essa figura impedia elas a adentrar novamente a boate. E muitos faleceram dessa forma, né? Exatamente. Teve caso de um rapaz que já estava em casa, sã e salvo, voltou lá depois para ajudar a quebrar a parede lá e veio a óbito. Exatamente. É porque o componente dessa fumaça é o cianeto. E o cianeto é altamente mortal, se inalado, né? A espuma é parecida com essa aqui, ó. Só é maior um pouquinho. Os gomos dela é maior. Então, isso aqui pega fogo, a fumaça que sai é a fumaça tóxica que acabou por vitimar as pessoas. Então, as pessoas faleceram por falência pulmonar. Muito poucas delas estavam queimadas. Né? A espuma que tinha lá é a mesma que essa daí que você mostrou? É a mesma. Isso aqui é uma espuma de isolamento. Né? Hoje em dia ela é proibida em ambientes assim. Ah, é? Só é usada em estúdios e o material dela sofreu algumas alterações na composição. Então, o que vitimou essas pessoas foi um conjunto de situações. Então, em algum momento, resolveram colocar essa espuma. Em algum momento, resolveram elevar o palco. Em algum momento, um dos músicos da banda resolveu comprar um fogo de artifício que jogava fogo. Em algum momento, ele resolveu ativar isso. Em algum momento, né, os donos resolveram que ninguém sairia sem pagar. Então, é um conjunto de ações baseadas no livre arbítrio. E isso prejudica a teoria de um desencarne coletivo programado. Porque depende de uma série de fatores. Vamos falar sobre isso. Importante lembrar, né, para quem não viveu essa época, 10 anos, né? Fazem 10 anos. 10 anos. Dia 27 agora fez 10 anos. Fez 10 anos. As pessoas não morreram queimadas, elas morreram asfixiadas por essa fumaça, então. E isso já foi falado diversas vezes, mas o Evandro está trazendo essa questão técnica novamente. Então, não foi um desencarne coletivo programado, como muitos acham? Não, porque dependia de uma série de livres arbítrios. A pessoa poderia não deixar colocar essa espuma, a banda poderia resolver não utilizar esse fogo de artifício, e tudo isso foi o conjunto de fatores que ocasionou isso tudo. E por isso se fala na culpa. É óbvio que nenhuma das pessoas que estavam lá sendo julgadas agora nesse julgamento saíram de casa com a vontade de matar pessoas. Mas cometeram omissões que os torna culpados do acidente. Da tragédia. E é por este fato que elas estão sendo julgadas. E não pela intenção. Ninguém estava ali deliberadamente querendo matar as pessoas. Claro, mas, claro. A minha omissão, ela pode gerar um problema do qual eu sou responsável. Sim. Em vida e na espiritualidade. Perfeito. Eu quero dizer que é importante a gente estar falando sobre isso, é importante. Até teve uma fake news aí, né, de que a Associação dos Pais das Vítimas estariam processando a Netflix, é uma informação falsa. Parece que eles vieram a público e deram uma nota oficial dizendo que isso não era verdadeiro, que sim, a Netflix teve autorização, não só autorização, mas que eles acham
extremamente necessário que outras pessoas, outras empresas também façam documentários, porque essa história precisa de luz. Já faz muito tempo que está na justiça. Até agora não existe ainda não existem responsabilizados, né? Não existem julgados, né? Não existem condenados. Não existem condenados. Não foram julgados. Então, na verdade, eles querem que fale sobre isso, né? Não de uma forma apelativa para ganhar-se em cima da tragédia, mas para trazer à tona o assunto, para que isso não entre no esquecimento da injustiça, né? Então, Exato. acho importante, hoje todo mundo está falando sobre isso, e o canal Rodox também se colocando à disposição para tratar desse assunto com seriedade e responsabilidade, dentro de uma visão de crença espiritual. Nós estamos falando da crença espiritual. Da justiça dos homens a gente sabe como é. Lenta, demorada e nem sempre ela é justa, né? Vamos aguardar, torcemos, eu como um cidadão brasileiro, eu torço para que a justiça seja feita sempre, sem ser parcial, né? Mas, enfim, Evandro, você acha que essas energias, entidades que tanto querem a morte, como o contraponto que quer a vida, manter a vida, você acha que essas energias elas estão sempre em todos os lugares, principalmente onde há muita concentração de pessoas, só esperando uma oportunidade para que algo assim aconteça? E mais do que isso, eu quero emendar que, se eu não me engano, no Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, é feita uma pergunta ao Espírito da Verdade. Se tudo o que acontece na nossa vida faz parte da programação do nosso reencarne. E o Espírito da Verdade diz que nem tudo faz parte da programação, inclusive até a morte. Ele diz que existe uma base, uma programação de acordo com as nossas necessidades para evoluirmos, mas que a gente tem que entender que somos seres com livre-arbítrio para evoluir dentro dessa liberdade e que consequências são geradas a partir de atos. Consequências positivas a partir de atos positivos e consequências negativas a partir de atos inconsequentes. Então, você acha que para quem gosta de frequentar balada, bares, shows, esses lugares que há muita aglomeração de pessoas, existem energias sempre ali esperando uma única oportunidade para atuar, como provavelmente fez a mulher de vermelho na Boate Kiss? Sim, com certeza. São locais infestados desse tipo de energia. São locais em que, não julgando as pessoas que o fazem, né? Mas são locais em que há muita bebida, há muito interesse envolvido de muitas partes, e há uma desconexão com a espiritualidade no momento de uma festa assim. Eu vou dar um exemplo clássico, e que eu acho que eu já falei no seu canal, mas se não falei, vou falar agora. A bebida alcoólica. Você consegue, por exemplo, tomar 12 garrafas de água mineral direto, uma atrás da outra? Se a gente consegue? É uma pergunta. Não, acredito que não. Consegue. Não consegue. Mas se você sentar em um bar ou estiver em uma balada, você facilmente toma 12, 13 long necks. Uma eu, no caso, da outra. Eu tomo café só. Não. Mas as pessoas que têm o costume de beber. Bebe até mais do que você falou. E por que isso?
essas pessoas não bebem sozinhas. Sozinhas. Existem energias, espíritos, entidades, a nomenclatura que você quiser utilizar, criaturas. Esses locais, inclusive, são infestados de criaturas. Criaturas são acúmulos de energia sem consciência e que se retroalimentam dessas energias, e elas estão nos locais. Então, criaturas, no meu entendimento, são isso. Elas não têm consciência, contudo, se alimentam dessas energias. E elas precisam dessa energia, que para elas é vital. Elas sentem vontade de beber, elas sentem vontade de ter sentimentos que tinham, né, quando humanas ou quando em vida. E isso é altamente... locais assim são fonte inesgotável desse tipo de energia. Então, quando se estabelece uma festa assim, quando se estabelece uma possibilidade de uma tragédia ocorrer, porque não pensem que os espíritos ou que as entidades, ou seja lá o que for, são seres desprovidos de inteligência. Eles têm muita inteligência, eles sabem muito, e eles analisam, e provavelmente, nesse caso em específico, analisaram todos os componentes que poderiam gerar uma tragédia, disseram, olha, esse aqui é um local em que podemos salvar muitas pessoas, ou um local em que podemos levar muitas pessoas. Né? Cada um trabalhando para o seu lado. Então há uma guerra espiritual firmada no momento da tragédia. Isso aconteceu na Argentina também, na boate Cromagnon de Buenos Aires, onde 194, se não estou enganado, pessoas desencarnaram em 2004. E há relatos de sobreviventes que tiveram o mesmo tipo de experiência. Qual? Em que sentido? De ver seres, presenças que indicavam o caminho da saída e presenças que indicavam caminhos de contrafluxo. Ou seja, para ir mais para dentro da fumaça. Tudo... E o que gerou... Nossa. E o que gerou isso... Eu até peguei um recorte aqui, deixa eu ver onde é que está. Eu peguei um recorte sobre as semelhanças entre as duas tragédias, vamos assim dizer, né? O que aconteceu nas duas. E aqui, reportagem do jornal Clarim, que é o mais importante da Argentina. Ele comparou as duas tragédias. Isso em 2004, um ano após a tragédia da Kiss. Né? Aliás, desculpa, em 2014, um ano depois da tragédia da Kiss. Boate fechada, sem saídas evidentes, fogos de artifício, teto inflamável e negligência. São coincidências Mesmíssima dos dois situação. episódios. Mesmíssima. Entende? Então, não estamos livres de uma nova tragédia dessa. E não estaremos. Você acha que nesse momento hoje, Nada, assim, em algum lugar existe uma mulher de vermelho, essa energia, só aguardando uma oportunidade de uma abertura negativa para conseguir levar algumas almas? Sim, mas é importante frisar que esse tipo de energia só atua onde o livre-arbítrio está presente. Há situações e eventos dos quais nós não temos controle e muito menos o livre-arbítrio de agir ou não. Certo. Um acidente aéreo,
por exemplo. Não podemos escolher, quando estamos dentro do avião, se vamos se salvar de alguma forma. Contudo, a atuação desse tipo de ser está em pegar ou não um avião, em o piloto dormir mais ou menos, em ele observar todas as regras, no mecânico da aeronave observar todas as coisas que devem ser observadas. O livre-arbítrio está aí. A partir do momento em que a aeronave está no ar, o livre-arbítrio deixa de existir. Porque já está estabelecido que aquelas pessoas que estão lá dentro muito provavelmente irão falecer. Óbvio que tiramos o caso, por exemplo, da tragédia da Chapecoense, em que alguns se salvaram, porque o avião caiu sem combustível. Mas mesmo assim, tratava-se de um livre-arbítrio ainda em terra, antes de entrar a aeronave, na decisão de não abastecer completamente a aeronave. Então é preciso que tenhamos essa consciência. E dentro da boate, tanto da Cro-Magnon quanto da Kiss, o livre-arbítrio se estabeleceu até o último momento. Até o último momento. Até o último respirar, na decisão de estar vivo ou não. E essas energias trabalham justamente nisso, em uma guerra espiritual. E para onde foram as almas da Boate Kiss? Dos 240 pessoas, 242 pessoas que desencarnaram, elas foram resgatadas? Essas almas que foram enganadas, essas pessoas que foram enganadas pela mulher de vermelho, entraram no banheiro e ali desencarnaram, elas foram para um lugar ruim ou todas estão na luz? Não. O que você enxerga? Eu enxergo boa parte dessas almas na luz. Não se pode dizer que todas, porque nossa alma, nosso espírito depende de nossas atitudes. E não é porque eu tive um desencarne dolorido e sofrido que eu tenha tido a redenção dos meus erros. Então, essas almas estão no local de merecimento delas. Boa parte, ou grande parte, né, dessas almas estão em um bom lugar e bem guardadas. E outras estão nos locais de regeneração, porque precisam dessa regeneração. Então, a tragédia não influi, não, nesse caso, né, não influiu no local de descanso ou de trabalho. Eu não costumo dizer local de descanso, local de trabalho, porque ou vamos trabalhar em prol do próximo, ou trabalharemos na nossa reforma íntima. Não escaparemos do trabalho. Não, na colônia espiritual, se não está estudando, está trabalhando, se não está trabalhando, está fazendo algo de útil para você ou para a comunidade, né? Mas espiritual e ociosos mesmo, somente os espíritos que estão penando aí sobre a terra e se escolhem ficar, né? Sob o umbral, né? Que não querem saber realmente de seguir adiante na evolução e ficam ali estagnados e não tem compromisso nenhum com nada, né? Estes sim descansam, podemos dizer assim, e não descansam, né? Gostam de ficar atormentando realmente aqueles que estão querendo ir para a luz. E é interessante porque essas figuras antagônicas, né? Elas trabalham nos encarnados. Elas não possuem
influência nos desencarnados. Então, o trabalho delas é poder salvar ou o de sucumbir, fazer com que sucumba o encarnado. O trabalho delas está ligado diretamente aos encarnados. Então, após o desencarne, o trabalho dos espíritos, né, socorristas, e o trabalho daqueles que vão levar e encaminhar os espíritos para os seus locais de destino, é feito por outro tipo de figura, de espíritos, de socorristas, e enfim. Muitas dessas pessoas que faleceram, e isso me chega de uma forma muito clara, né? Que elas se viam muito sujas, né? Com cheiro de queimado, a garganta queimando muito. A maior parte delas caiu e não levantou, ou seja, caiu vivo e levantou em outra dimensão. E dali foram socorridos para cuidados que eles entendiam ser cuidados médicos. Eles entendiam que estavam indo para um local de socorro médico, né? Muito assustados, e se viam inteiros tranquilamente. E foi preciso muito trabalho para explicar a eles o que havia realmente ocorrido. E essa explicação só ocorreu no momento, e com o tempo, durante um longo tempo. E a adaptação à nova condição deles, né, de desencarnados, ela perdura até hoje. Eles entendem estar meio mortos, porque lá a vida deles continua como a nossa, entendem eles, né? E eles têm circulação nas colônias onde estão, lá existem festas também, mas não como as daqui, por óbvio, e que eles ainda se sentem reticentes de participar pelo trauma terreno. É interessante isso que você está falando, porque até o nome do documentário na Netflix, aliás, eu achei que o nome foi assim genial, baseado no que os sobreviventes dizem, né? Todo dia, a mesma noite, né? Todo dia, a mesma noite. E que eles, até hoje, não se recuperaram psicologicamente da noite onde os fatos ocorreram. Perfeito. Eles devem ter essa perturbação mental, aglomeração de pessoas, festas, tudo deve fazer ali no mental deles reviverem aquela situação como se fosse hoje, por exemplo. Hoje. Nós, que diretamente não participamos do evento, certamente depois dessa tragédia, começamos a observar em cada festa que vamos, em cada local onde estão as saídas, se eu precisar sair daqui, o que eu faço? Eu fazia muito isso. Logo após o incidente, por muito tempo, eu fazia isso direto. Quando eu chegava em um local, até no supermercado, eu verificava onde é a saída mais próxima, Se der um como é que eu bochicho, faço. por onde eu saio, já tem um plano de fuga, né? Exatamente. Então você imagina quem esteve diretamente envolvido. Eu também sou assim, imagino. Bom, vamos mostrar a foto. Tá aí, pessoal. Uhum. Isso é um print que o Evandro me mandou. Isso. Obviamente não está em HD. Mas, Não. Evandro, fala desse print. Onde é que você conseguiu? É confiável? Existe a possibilidade de ter sido manipulado ou não? Não dá para ver
com detalhes, mas parece ter uma mulher vestindo Isso. vermelho ali, uma outra de costas no canto esquerdo, e onde tem a seta, uma pessoa, uma mulher com a roupa toda vermelha. Fala dessa foto, Isso. Evandro. Então, essa foto eu busquei na internet, dentre as fotos da tragédia, né, do dia da tragédia. Essa foto é mesmo lá feito na Boate Isso Kiss na não é noite. uma foto, não é uma foto. É um vídeo. É um print de um vídeo. Isso. Print de um vídeo. Do Mas Socorro. é de lá mesmo, confere, né? Isso, Foi feito lá. Do Socorro. Você pode Certo. observar lá atrás que estão algumas das janelas do prédio vizinho. Se você olhar a boate, no lado direito dela existe um prédio grande onde tem essas janelinhas assim. Uhum. E espiritualmente, esta visão, esta imagem de vermelho, ela não está viva. Não é uma imagem de um vivo, de um encarnado. É mesmo. É uma materialização. Parece que tá com as mãos assim, né? Ó. Isso. E assim, ela não queria. Ela não queria ser vista. Contudo, principalmente em vídeo, é muito difícil que eles consigam se esconder em meio a uma multidão e um número incontável de câmeras que estava filmando naquele momento. Provavelmente algum vídeo de outra câmera tem essa imagem também. Também pegou. Você acha que isso trata-se de um flagra da mulher de vermelho que estávamos falando até agora sobre... Eu não sei se é exatamente ela, mas essa visão, para mim, é de um desencarnado. Certo. Não é viva. Existe uma diferença bem grande. Ela, né? Pode ser que seja ela, não tem como cravar. Não tem como cravar. Mas, pelos relatos e pela situação de que, muito provavelmente, esta figura se travestiria de alguém que gerasse confiabilidade e proximidade com os que estão ali, ou seja, uma festa, uma mulher de vermelho lhe indica a saída. Qual a possibilidade de não ser uma pessoa? Né? Quando você está em uma situação dessas. É muito difícil. Não, e o mais bizarro nessa história é que, assim, como é que tinha uma mulher lá, provavelmente sem máscara, essas máscaras que protegem contra gás, né, e tal, indicando saída, porque tava todas as pessoas num desespero lá dentro, né? Como é que teria uma mulher dizendo, olha, por aqui, por aqui, por aqui? E quando se fala em socorro, né, eu já fui bombeiro voluntário. Né? Ah, é? Isso. E uma das coisas que se faz em um ambiente em que haja muita fumaça e pouco fogo é ficar o mais próximo do chão possível. Tanto é que essa menina que fez oração, que viu, ela só sobreviveu porque ela ficou a maior parte do tempo próxima ao chão. E ela via essa mulher em pé durante um longo tempo. Certamente ela não teria condições de ficar assim. E, infelizmente, boa parte das pessoas só chegou próximo ao chão quando desmaiou. O mais triste disso tudo é que não havia uma orientação. As pessoas não se prepararam para isso. E talvez muitas delas, se tivessem chegado ao chão, teriam sido pisoteadas. Como muitas foram, Exato. Então, é como disse, é um conjunto de fatores que gerou essa situação trágica. Né? Muito bem, para finalizar, Evandro, você tem algo a dizer para confortar o coração dos pais 10 anos depois dessa história lamentável? O que eu
tenho a dizer aos pais e familiares, enfim, é que nada que seja dito, nada que seja pensado, nada que seja intencionado pode retirar a dor do peito deles. Nada. Tudo parece pequeno e tudo parece ínfimo. Mas a justiça que eles buscam, ela vai ocorrer em todas as esferas terrenas e espirituais. Não ficará impune. Não, a justiça que eles buscam ocorrerá. E hoje, o que eles querem não é ver o filho novamente. Não é ter a oportunidade de abraçar o filho. Não é isso que eles querem hoje, porque eles sabem que não é possível nesse momento. O que eles querem é justiça. E essa justiça vai acalmar um pouco o coração deles e deixar que eles vivam o resto de vida que eles têm com um pouco mais de conforto no coração. Então, nada que dissermos aqui vai mudar o que eles sentem no coração. O que nenhum de nós pode tentar igualar ou suplantar a dor que eles sentem, né? Mas a justiça virá. Ainda que tarde, né? Ainda que tarde. Mas os responsáveis terrenos por essa tragédia, eles também são penalizados todos os dias e a todos os momentos pelas omissões e pelas ações que causaram isso. Eles recebem visitas, eles são atormentados dia e noite. E isso é a pior pena que uma pessoa pode, né, pode se sujeitar. Exatamente. É a pena da consciência. Não tem como fingir que não existe. Exatamente. A nossa consciência nos persegue 24 horas por dia. 24 não tem horas como por fugir dia. dela, não tem como ignorar a nossa consciência, né? Bom, quero agradecer ao Evandro Melo, sensitivo, meu amigo, meu advogado, meu irmão. Está aqui embaixo aqui o canal dele aqui no YouTube. Peço para que você vá lá conhecer o trabalho dele. Ele, além de sensitivo, advogado, ele também é criador de equipamentos de investigação sobrenatural. Criador do famoso Spirit Cube, que o Rodox usa aqui nas investigações. Você provavelmente já conhece. Ele também está criando vários outros equipamentos de investigação. Conheça o trabalho dele. Ele também é pesquisador espiritual independente, é um sincretista religioso, por definição, assim como eu também. Parceiro do canal Rodox, e convido você que não conhece ainda a se inscrever no canal dele. Vamos fazer o Evandro chegar nos seus primeiros 10 mil inscritos, eu conto com você. Ele já está chegando perto dos 7 mil, hein? Vamos lá, galera. Canal Evandro Melo ITC. Deixa uma mensagem para ele lá. A gente sempre divulga o e-mail dele também, as pessoas mandam mensagens perguntando sobre os mortos, né? E depois a gente até vai falar numa outra, numa live lá no canal dele, também aqui no Rodox, que não adianta só mandar a mensagem perguntando dos mortos. A resposta, quer dizer, adianta, mas a resposta, ela virá quando tiver a resposta, né? Quando ele acessar essa resposta. Então, humildemente, ele recebe todos esses e-mails, mas fique tranquilo se você não foi respondido. Isso é mais ou menos como as pessoas que iam até a casa do Chico Xavier
em busca de uma psicografia. Tem gente que foi lá por anos e nunca conseguiu uma psicografia. Por quê? Não dependia do Chico, tinha que ser de lá para cá a presença do Espírito para escrever a carta. Então, com o Evandro, é basicamente a mesma situação. Quando vier uma resposta, provavelmente ele vai te responder e você vai receber. Certeza. Você vai receber na sua caixa de e-mail a resposta dele. Não existe resposta automática. Isso. Então, as no mundo respostas espiritual, virão, né? Exato. As respostas virão à medida em que eu recebo essas respostas. E Exatamente. eu prontamente respondo a todos. Agradeço pela confiança de todos, né? E espero sempre poder fazer jus a essa confiança que me é depositada. Até por você, Rodox, eu agradeço aí a confiança que você deposita. E o trabalho é esse, tentar ajudar e tentar trazer uma palavra de ajuda para o maior número de pessoas possível. Se a gente fizer isso, não basta, mas vai ajudar muito. Fazendo a nossa parte, né? Isso. Eu até publiquei hoje nas minhas redes sociais, espalhe o amor, celebre suas conquistas e orgulhe-se, tenha orgulho de você mesmo, de você mesma, por ter chegado onde você chegou sem precisar prejudicar o seu semelhante. Exato. Fazemos a nossa parte. Então, com esta mensagem, eu vou encerrar esse vídeo desejando a todos uma excelente semana. Fiquem em paz. Obrigado, Evandro Melo, do canal Evandro Melo ITC. E até uma próxima, se assim eles permitirem. Tchau, pessoal. I just wanna stay bad, stay mad, shit on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact, give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious,